ver. Aí, ó, já estamos aqui, ó. Estamos aqui. Doutora Jamile Mota. Rapaz, esse nome chega a dar tremedeira. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Júlio. Como é que você está? Tudo bom, graças a Deus. Vamos bater um papo aqui, fazer essa live aqui, meio que de supetão, né? Os planos eram outros, mas já vamos chegar com boa notícia. Vamos, como eu te falei, você está convidada a vir no Religados, aqui no Rio. Já estamos ansiosos para gravar com você no estúdio, para contar o seu testemunho, contar seu ministério. Nós vamos só passar algumas coisinhas aqui para o povo saber quem é você e vamos guardar o melhor para o estúdio. Fechou, combinado. Então, nós vamos ter uma gravação com você no estúdio. E quer contar a novidade? Nós tramamos aqui, eu e você fora do ar. Com quem nós vamos gravar? Fora do ar, a gente incluiu a Carla Figueira. Ela não quer, ela fugiu, ela quis fugir, mas ela não vai ter como. Não vai ter como. Até porque a Carla ela tem um papel importante nessa história toda, né? Porque foi ela que nos apresentou, né? Nos aproximou. Ela que fez essa ponte aí, né? Exatamente. Carlinha é só secretária. Exatamente. Aliás, Júlio, eu vou até começar contando para você como que foi que eu cheguei na Carla. Como que a gente chegou, como começou essa ponte aí, né? Comecei, como todo mundo ali que conhece a Carla, né? Conhecendo a Carla do TikTok. Né? Todo mundo ali conhece ela. Porém, comecei a acompanhar ela e outras pessoas, umas duas, eu acho que duas a mais. E conforme eu fui assistindo os vídeos dela, um dia eu falei para Deus assim, eu ia deixar de ser amiga dessa menina. Eu ia gostar. Não sei porquê, eu acho que eu ia gostar dela. Passou uns 2 dias, Carla me segue no TikTok. Caramba! Aquelas coisas que só Deus faz, né? Carla me segue. E me chama no chat. Aí eu fiquei meio nervosa, né? Meu Deus! Ela quer falar comigo. E aí, comecei a bater um papo com ela, pouco assim. E aí me veio de novo aquele negócio interno. Nossa, eu queria pedir o WhatsApp dela, né? Mas, nossa, ela deve falar com o pessoal no TikTok direto. Não quero ser invasiva. Aí, quando ela respondeu, né, que você sabe que ela dá uns perdidos na gente, né, no WhatsApp, Carla me chama e fala assim, eu queria ter um WhatsApp. Eu falei, não é possível. Não é possível, Deus quer que a gente seja amiga, não é possível. Olha só as coisas que Deus faz, ó. Deus junta as pessoas. Deus junta as pessoas. Assim como ele tira, né, aqueles que não são bons para o nosso caminho, ele também coloca os amigos certos. Muitas vezes, inclusive quando a Carla estava aí, eu estava em oração, né, cobrindo a vida dela em oração, para que o papo de vocês fosse aquilo que Deus queria que vocês levassem para as pessoas. Né? Então, eu sou aqui uma das intercessoras da Carla. Amém, olha aí, ó. E olha como a gente estava falando, né? Agora, fora do ar, do nada, o telefone do Alexandre liga para mim de vídeo. Pois é. Para você ver, eu tô toda arrepiada. Ah, coincidência. Caramba, eu falo com o Alexandre todo dia, né? Eu falo com o Alexandre todo dia. Hoje em dia, ultimamente, estou falando mais com o Alexandre que com a Carla, por causa do trabalho. E ele nunca me ligou sem querer. Então. Nunca aconteceu. Mas vamos lá, Jamile. Quem é você? Quem é a Jamile? Então, eu sou a Jamile Mota, né? Eu sou, termos naturais, eu sou comunicóloga e sou advogada de família. Né? Eu sou casada com Lindenberg e eu tenho 2 filhos, que já estão grandes, né? Um de 22 e um de 25, e uma de 25. E
nos últimos anos, por conta da minha história de cura, né, porque pensa num ser humaninho bagunçado, era eu, e acabei ajudando, trabalhando meio para o lado do conselho espiritual, né, como conselheira espiritual, com foco na autoimagem de mulheres e principalmente com relação a relacionamentos e a cura interior em si. Basicamente, o briefing é esse. Uhum. Aí, como é que você conheceu, assim, o Religados? Então, Religados, eu conheço até antes da Carla, né? Eu também já assistia. Eu gosto de consumir muito conteúdo cristão, né? E o algoritmo me trouxe. Quando eu vi que a Carla ia para o Religados, eu fiquei mega feliz. Falei, nossa, que fonte legal, né? Fiquei mega porque eu já conhecia o podcast, então eu já acompanhava. Aliás, Cristão é o único podcast que eu sigo. E até antes da... Cristão é o único podcast que eu sigo. Que honra! Olha... E foi antes, viu? Foi antes. O Religados, ele vem fazendo, graças a Deus, pelos testemunhos que as pessoas enviam para a gente, vem fazendo uma diferença, e isso é muito legal. Uma diferença para o bem, uma diferença para as pessoas acordarem, uma diferença para as pessoas estudarem, para as pessoas buscarem. A gente é muito preocupado com a qualidade das pessoas que vão ao Religados. Tá? Essa é a nossa maior preocupação. Não só gravar por gravar. Não só. As pessoas que vão no Religados, elas têm que deixar um legado nas pessoas. O seu testemunho, normalmente, ele vai ajudar outra pessoa. O estudo, ele vai trazer um estudo, alguma coisa legal para outras pessoas. Por isso nós estamos à procura de pessoas que queiram somar com Religados e não só passar pelo Religados. Então, o teu testemunho, a sua caminhada, com certeza vai trazer bons frutos. E eu tenho certeza que esse vídeo que nós vamos gravar lá no estúdio não vai. Se eu e Carla, a gente já faz 3 horas do nada, normal, pode ter certeza que nós estamos falando aí de 5 horas. Amém. Amém. Que acho que a gente tem muita conversa para botar na mesa, muita coisa para contribuir uns com os outros. Com certeza. Então, você nasceu num berço evangélico? Então, eu tenho, assim, uma história nesse sentido de crença, meio bagunçado, que isso já resume bastante a minha história, porque eu vim de uma mãe que nasceu num berço assembleiano, né? E o meu pai, que era de uma família extremamente católica. Minha avó era praticamente uma beata, né? E a outra, meu avô, construiu a Assembleia de Deus na frente da casa dele. Ele atravessava a rua, meu avô e minha avó, eles eram os guardiões da chave, sabe? Aquele que o pessoal batia na porta, vem buscar a chave. Então, eu sei de eu mesmo lá entregar a chavinha da Assembleia. Que legal. E, por conta disso, eu acabei indo estudar numa escola adventista. Então, imagina o mingau que era na cabeça da pessoa quando se tratava de crença, né? Porque ia para a casa da avó materna, levava para a igreja, a assembleia, né? Então, cantava até no coralzinho das crianças, né? Aquela coisa toda. E, quando ia para visitar a avó paterna, que morava no interior, imagina, a cidadezinha pequena, tudo gira em torno da igreja católica. E aí a minha avó me arrastava para as missas. E aí chegava na escola, a escola todo aquele ensinamento adventista. Né? Então isso dá uma bagunçada no teu entendimento espiritual, né? Você fica meio... Imagina! O que é? Para que lado que eu vou? Claro que assim... Olha, eu entrei na escola adventista com 7 anos.
7 anos de idade. E fiquei até entrar no ensino médio. Então, era uma bagunça enorme essa história. E a minha mãe, nesse período, ela estava afastada da igreja. É aquele padrão, né? Cresceu na igreja, meio... Minha mãe nasceu no Oiapoque. Minha mãe nasceu já praticamente caindo na Guiana Francesa. É verdade, Júlio. Minha mãe, meu avô era um militar que morava numa cidade que era uma base militar. Então, todo mundo que tinha naquela cidade era familiar de militar. E eles guardavam a fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. E do outro lado do rio, era Guiana já. Então, quando ela chegou, ela mudou para o Pará, ela foi para a faculdade, né? Minha mãe passou na federal, né? Aquela liberdade toda, minha mãe acabou se afastando da igreja. Lá ela acabou conhecendo meu pai também. Meu pai também fazia a mesma faculdade que ela. E aí minha mãe passou anos afastada da igreja. Quem levou minha mãe de volta para a igreja fui eu. Já anos depois. Caramba, ela ficou afastada esse tempo todo? Muitos anos. Minha mãe afastou ali com uns 18 anos por ali. E a minha mãe só retornou quando eu já estava com uns 28, 29 anos. Então, minha mãe passou muitos anos afastada. Entendi. Aí você ficou nessa pegada de católica, adventista e assembleana. É um mingau na cabeça, sabe? Porque, assim, você acaba botando numa balança. Do tipo assim, eu gosto de ir para a igrejinha lá, para cantar no coralzinho das crianças, eu gosto do ensinamento, mas, nossa, mas eu vou ter que abrir, vou ter que usar saião, eu vou ter que usar cabelão, tinha aquela bagunça. E aí eu pensava, mas eu vou para a católica, eu não curto muito ficar olhando para aquelas imagens, me dá um medo, sabe? Me dá um medinho de olhar para as imagens. E ao mesmo tempo você chega na escola, a gente participava daqueles estudos, né? E ali me deu uma bagunça maior, porque quando você chega ali na adolescência, você é muito confrontado com aqueles estudos, principalmente voltados para o Apocalipse, né? Então você começa, ou você segue tudo, então tá no inferno. Com 14 anos eu tô no inferno mesmo. Chuta o pau da barraca de vez. Chuta o pau da barraca, você diz, cara, não consigo cumprir isso aí, desse jeito que eles estão falando. Então, vou pro mundo mesmo. Meu Deus. Então, assim, o que acontece? Você acaba crescendo meio que num buraco emocional, né? Você fica muito bagunçado. E tinha uma situação a minha irmã, ela nasceu com 6 meses, teve problemas respiratórios durante muito tempo. Minha irmã tinha asma, crise de asma horrorosas. Então, acaba que toda aquela atenção acaba sendo muito maior para ela, né? Não era errado. Mas para a criança, você se sente um pouco deixado de lado, né? Então, cria aquele buraco emocional. Então, assim, durante muito tempo, eu não tinha essa noção, mas eu fazia coisas que muita gente acaba fazendo, Júlia, que é chamar atenção. Você começa a ter posturas cada vez mais passivo-agressivo para você chamar a atenção dos seus pais para você. Tipo, eu também estou aqui, eu também preciso de atenção. Eu vivia machucada, eu vivia quebrada. Porque era o jeito da minha mãe. Ou só por bagunça mesmo, você se acabava se machucando. Negligência. Sabe quando você é criança, vida louca. Se cair, caiu. Melhor ainda, que aí a mãe vai cuidar. Aqueles minutos ali de atenção, né? Isso. Então, assim, nossa, eu acho que eu machuquei o dedo, perdi as contas. Machuquei o dedo, machuquei os pés. Eu tenho uma cicatriz aqui que eu caí, quebrei o nariz. Eu tenho uma cicatriz na coxa. Enfim, super quebrada. Mas trazia aquela atenção. E assim, eu não julgo minha mãe, entendeu? Porque minha mãe trabalhava muito, meu pai trabalhava muito,
Minha irmã precisava realmente desse apoio com relação à saúde dela, mas a gente não percebe que você tem uma criança ali que está com uma necessidade, né? Criança que não tem como, é impossível entender isso. Aí acha que está dando mais amor para o irmão e acaba chamando atenção. Não tem jeito. Hoje, como mais velhos, é que a gente vai entender isso. Porque naquela época... E o problema é que antigamente os mais velhos não tinham esse conhecimento de que a criança está chamando atenção. Esse é o problema. Você se torna uma criança problema, né? Você é bagunceiro, você é hiperativo, né? Você nossa, uma palavra que usavam muito para mim era, eu não sei se vocês conhecem essa palavra no Rio, mas era zarolha. Nossa, Jamila Zarolha. Bate em tudo, derruba tudo. Zarolha. Bate em tudo, quebra tudo, derruba tudo. Mas eu não sabia que isso era uma forma de chamar atenção. Uhum. Era uma forma de pedir para... Olha para mim, eu também preciso de um colo, eu também preciso de uma atenção. E isso perturba muito a nossa autoimagem. Né? Você começa a criar uma autoimagem distorcida de você mesmo, né? E isso foi até eu chegar na adolescência. E chegando na adolescência, virou uma chavinha, que é o que muita gente tem problema, né? Que é, você fica bonita, você ganha corpo, né? Aí desenvolver um corpo bonito, e aí começa a chamar a atenção das pessoas. Eu era uma menina feinha. Ô, Júlio, só Jesus na causa. Daquela que a minha mãe olhava e dizia assim, minha filha é muito simpática, mas é feinha, viu? Ainda bem que tem saúde. Pois é. A minha mãe dizia assim, minha filha é simpática. Não, minha filha é feinha, mas é simpática. Todo mundo gosta dela. E aí, Júlio, o corpo bonito me deu sabe aquela sensação de poder? Assim, aí você começa a usar as roupinhas apertadas, você começa a chamar a atenção dos meninos na escola que tem. E olha, outra coisa, né? Eu estudava numa escola de adventista que tinha uma saia horrorosa. Meu Deus do céu, aquela saia não colaborava em nada, né? Com a nossa autoestima, né? Que eu já não tinha muito. E aí, com essa história, eu acabei entrando numa vida, quando eu descobri essa arma ruim, eu acabei entrando numa vida meio bagunçada. Meu marido não gosta dessa palavra, né? É promíscua mesmo, né? Ele não gosta disso. Mas eu falo, amor, existe uma coisa que... Júlio, a tua igreja, ela tem encontro com Deus, né? Essa que eu tô hoje, ela não tem. Na verdade, hoje em dia, as igrejas não estão fazendo mais encontro com Deus. Exatamente. A minha ainda faz. A minha ainda faz. Mas olha, a minha ainda faz. E assim, você lembra que uma palavra muito, muito impactante para mim, eu nunca esqueci, foi quando eles trabalham PNL. Quando você entende, você reconhece quem você é. Ali foi um boom na minha cabeça, sabe? De, nossa, eu sou isso. Então eu não tenho problema hoje, até nem com a palavra, eu falei isso para ele. Não tem problema de dizer que eu fui promíscuo. Não sou mais. Então isso não me define mais. Então não tenho problema com isso. Então, voltando para a história. Apesar desse mesmo tempo que eu comecei a ter essa vida promíscua, essa vida bagunçada, festa, eu comecei a ir para as festas, eu comecei a não beber, porque eu nunca fui de beber muito ali, mas eu sempre fui muito fraca para bebida. E aí eu comecei a ter uma relação também com o oculto dentro da minha casa. E assim, por conta de ter tanto ensinamento, evangélico para um lado, católico para o outro, adventista para o outro, ninguém ensinou o principal, que existe o oculto, existe o mundo espiritual. E você tem que ter essa noção disso. Eu não tinha, eu era muito leiga nisso. E aí um dia uma amiga
de escola, chegou com a gente, perdemos uma aula lá de, se você não tivesse com o uniforme inteiro de educação física, você não poderia participar das aulas. E nesse dia eu esqueci meu short, ela também esqueceu o short, e aí ela começou a contar para mim que, durante a aula todinha, que ela era espírita, que ela recebia entidades, pessoas, teoricamente, que teriam acabado de desencarnar, era o que ela estava me explicando. E aí ela chorava muito, enfim. Semana seguinte, acontece isso dentro da própria escola, dentro do banheiro. E eu fiquei bugada, assim, eu falei, gente, eu comecei a ter noção do oculto nesse período. E, para completar, uma prima foi morar na minha casa, e essa prima frequentava o terreiro, e, nossa, julho foi difícil, porque eu passei, assim, uns 3 anos morando com ela, tendo as entidades, assim, passeando pela minha casa. Sabe? A menina passava incorporada numa entidade e voltava incorporada em outra. Caramba, mas você foi morar com ela, mas você chegou a frequentar os centros? Não, era só ela. Mas ela morava com a gente. Então, eu sempre tive muito carinho com essa prima. Para mim, ela era minha irmã. Então, eu tinha muito, muito cuidado com ela. E eu não entendia o nível pesado que era ela ter aquilo na vida dela. Eu só pensava assim, eu preciso proteger ela, porque vai que algum adulto vê isso e bota lá para fora. Minha mãe bota lá para fora. Entendeu? Então, durante esses 3 anos, ela morou dentro da minha casa, ela incorporava direto. E o meu único jeito, minha única reação era proteger ela. Esperar passar para que ninguém visse. E foi muito doido, Júlia, porque eu tive uma experiência com ela, que ali eu tive realmente a noção de que não era ela. Você lembra do período que fez sucesso as músicas da Laura Pausini, La Soledad, tocava em todas as rádios, né? E a minha prima, coitada, nessa época tinha uns 14 anos, ela cantava espanhol do jeito que ela entendia, né? E aí um dia ela estava sentada no canto do meu quarto, escrevendo. Pegou o caderno dela e estava escrevendo, estava o rádio ali tocando, e eu estava deitada na minha cama, pensando na vida adolescente, e ali tinha uns 15 anos, 16 anos, uma coisa assim. E a minha prima começa a cantar, num espanhol perfeito. Perfeito, Júlio. Aí eu olhei para ela e falei, gente do céu. Eu fiquei chocada, assim, quando eu olhei para ela, ela levantou os olhos assim e ficou me olhando com aquela cara meio assim, irônica. Aí eu falei assim, não é a fulana não, né? Aí ela... Não. Caramba. Aí eu tive uma noção. Eu tive uma noção do que era isso. Fora assim, isso não é dinheiro. E o coração nesse momento? Meu Deus. Já estava aqui, me sufocando, né? Mas chega um tempo que pra mim começou a ficar meio que normal. Infelizmente, né? Você acaba achando que aquilo é normal. Eu só não sabia que eu não queria ir. E ela tentava. Ela tinha uma entidade que entrava, que era a cabeça dela, né? Que tentava direto. E aí ela vinha e vamos brincar de roubar, pra me deixar meio tonta, pra incorporar. Aí eu, não, pode parar com isso. Pode parar com isso, que aqui não. Aí você é mó chata, me falava pra mim. A entidade. Pensa, para uma menina de 15 anos que não tem noção de... Hoje eu converso já tem tempo que eu converso com meus filhos com relação a mundo espiritual, para que não acontecesse isso, né? Tipo, você ser enganado nesse nível. E nós estamos falando de uma menina de 15 anos de anos e anos atrás. Que as meninas de 15 anos hoje são muito para frente. Antigamente, realmente, uma menina de 15 anos brincava de boneca ainda, praticamente, né? Era muito mais... Como é que se fala? Ingênua. Inocente. Era essa palavra que realmente Isso. Ingênua. Aquela coisa mais inocente. Hoje não. Hoje a menina de 15 anos, infelizmente, ela está muito para frente. Mas você teve essa
esse feeling de lidar com essa situação, de falar, de esconder das pessoas para proteger ela, né? Então, acho que desde lá eu já vejo aí o teu ministério lá atrás, né? Eu tinha mesmo esse ministério já eu sempre fui muito de cuidar. Eu acho que justamente por isso. Sabe quando você quer cuidado? Eu tinha aquele buraco. Então, chega um momento que você vira a chavinha e fala assim, eu vou cuidar também de alguém. E você começa a cuidar das pessoas. Você começa a ter esse cuidado. E eu sabia que eu não queria que a prima fosse embora. Eu gostava muito dela. E sempre foi um carinho de irmã mesmo. E o ruim era quando ela incorporava aqueles, tipo, Exu, incorporava pombagira, arrancava a roupa, a pelada lá dentro do quarto. Ali era como eu passava as unhas no piso, assim, sabe? Nossa, aquilo era isso, uma menina de 15 anos, ali, acuadinha no cantinho, assim, vou ficar quietinha pra não me ver. Ali foi tenso. No caso, então, ela era médium, né? Ela tinha essa mediunidade e ela não sabia controlar também, né? Não. E, na verdade, a minha família sabia, ela se meteu nisso sem a família nem ter essa noção, sabe, de que estava nesse nível aí. Então, você sabe como é que ela começou com isso? Porque... Ela me contou, e é engraçado que nós tivemos essa conversa recentemente, viu, Júlia? Ela me contou que fizeram um trabalho para ela, a partir dali a vida dela virou uma bagunça, e aí, do lado da casa que ela morava, tinha uma mãe santo, e aí ela começou a frequentar lá, sem que a mãe, de fato, soubesse. Caramba. Já tinha essa abertura, né? Tinha como a Carla faz, o Wi-Fi era aberto. Então... E ela foi procurar, ela deu a legalidade. Exatamente. Ela deu. Tinha o Wi-Fi totalmente livre, né? Totalmente free. E aí, do ladinho, né? Então, importância também da gente saber onde estão nossos filhos, né? Com quem está se envolvendo, em que lugar tá. Porque ali do ladinho tinha uma situação que bagunçou demais a vida dela, bagunçou a minha também, né? Porque ela foi depois para dentro da minha casa. E teve uma situação em que eu fui para a cidade do meu pai, ainda tinha sempre essa história, né? Impressionante. A gente tinha aquela história de vão proteger, porque a hora que o adulto souber, vai dar ruim pra gente. E eu tinha uma outra prima que incorporou. Ninguém sabia que ela tinha também lá o Wi-Fi aberto e incorporou também. E eu me vi numa situação. Isso. Depois eu descobri que uma outra também tinha. E essa estava lá, né, com a entidade dentro dela e olhava para minha cara e falava, vou te matar, porque eu te odeio, eu vou te matar. E aí, quando eu vejo a outra incorpora também. As duas, Júlio, imagina ser sozinho com duas pessoas incorporadas. Meu Deus. Essa época, eu não sei se você lembra de uma novela que era a novela dos ciganos, que tava todo mundo virou uma modinha, pelo menos no Pará, todo mundo usava aquela saia de cigano. Gente do céu, debaixo daquela saia, meu joelho batia um no outro, só Jesus na casa. Meu joelho batia debaixo de 16 anos. E eles falando, vou te matar, e vou te pegar, vou te arregaçar, e ninguém vai te proteger. E ali começou a ficar pesado o negócio, né? Mas eu sempre tive muita noção de que eu não queria isso para minha vida. Ela tentou N vezes incorporar. Porque a gente sabe que eles também sabem que tem um chamado ali diferente, né? Alguma coisa que você vai fazer diferença. Eles sabem, eles não são... Não dá nada para te agradar ou para te tomar se você não tem um chamado, se você não tem um propósito. E eles sabem que tem. Sabem. Ali eu vi, em todas as situações em que ela tentou incorporar, e assim, aí também tem um outro ponto, né, Júlio? A gente não sabe que a gente tem o poder de repelir as coisas. Eu tinha 16 anos,
E muitas vezes ela tentou que eu desse essa permissão. E eu nunca dei. Teve uma vez que estava... Olha as brincadeiras ruins de adolescente, né? Sentada, eu, essas duas primas, e mais um primo de uma dessas minhas primas. E ela virou e falou assim, incorporou essa primeira prima que morava na minha casa, vamos brincar de pular de um para o outro? Olha a brincadeira ruim. Aí elas, tá bom. Aí pulou. Uma estava incorporada com a Cabocla Mariana. Pulou para a outra. E deixou Jarina nessa primeira. Uhum. Aí virou pro rapaz, pro primo da minha prima, agora é a tua vez. Aí tá bom. Lá pulou pra ele, deixou eu e Dina na outra. Aí virou pra mim, sua vez. Falei, não, aqui não. Nossa, é chato. Falei, não, aqui não, filho, aqui não. E ela também era da igreja nessa época ainda, né? Mas eu tinha certeza que aqui dentro não era para isso. Não era. E falei, não, ai, nossa, uma chata. Ela sempre usava essas expressões do tipo, tenta se encaixar. Você vê a questão do pertencimento. Ela provavelmente sabia que eu tinha esse buraco emocional, essa necessidade de pertencer a alguma coisa, a algum lugar. E tentava me levar nessa conversa. Nossa, você tem que se encaixar, todo mundo já foi, por que você não? Eles conhecem as nossas fraquezas. Olha como é que é sutil a coisa, né? Sim. Como é sutil a coisa. É sutil. E os pais nem imaginavam isso, né? Nem imaginavam, Júlio. Nem imaginavam que essas brincadeirinhas de adolescente estavam ali rolando, do lado, ali no pátio. Entendeu? Um negócio muito sério, que eu comprometer a tua alma, né? Comprometer a tua vida. E as coisas rolando ali, ninguém sabia, porque a gente tinha aquela história de vamos proteger. Eu gravei um vídeo com a Carla sobre proteção dos filhos. Sim. Pega exatamente isso que aconteceu com você e, dentre outras coisas, de você saber aonde é que seu filho está, com quem que ele está brincando, quem é a família do melhor amigo do seu filho, o que eles fazem. Essa coisa de, não, vou dormir na casa do meu coleguinha, é um pouquinho complicado, gente. Hoje em dia, muito mais. Muito mais. Muito mais mesmo. Porque a gente, infelizmente, a gente não sabe, a gente não pode estar em todo lugar. A gente tem que orar muito, pedir a Deus para estar sempre protegendo os nossos, porque o mundo espiritual é muito real. As pessoas têm que entender que o mundo espiritual é muito real. Exatamente. E tinha uma questão, né, que eu tinha, como eu não era, não era da igreja, eu não era cristã, de verdade, né, eu tinha uma legalidade, uma abertura, né? Então, ainda por cima eu tinha a legalidade da vida bagunçada, da vida festeira, né, de sair, de me envolver, de beber, de viver uma vida bem bagunçada. E nessa história, o freio foi o que acontece com muita menina, né, que é a gravidez. Então, eu engravidei aos 20 anos e depois aos 23. Então, fui mãe bem cedo e os meus 2 filhos foram fora do casamento. Né, e com isso, as acusações só pioram. Né, aquilo que já era ruim, que já era bagunçado, a tua autoimagem, a tua necessidade de amor, de afeto, de pertencimento, só piora. Porque começa, então, olha aí, mãe solteira, olha aí, festeira, olha aí o que você fez da sua vida. E aí é o fundo do poço. Acusação só. Acusações. Isso aí. Acusação. Muito. Antigamente, então, era pesadíssimo. Pesadíssimo. E você acaba realmente absorvendo os estigmas, né? As acusações, as marcas. Lembra que eu falei ali mais cedo sobre o Peniel? A gente abraça esses rótulos, esses títulos.
acusado de enganador, festeiro, promíscuo, enfim, a gente veste capas que o inimigo prepara pra gente e a gente entende que é aquilo que a gente é de fato. A gente abraça essas imagens. E aí é um fundo do poço. É um fundo do poço. Você vai só ladeira abaixo. Né? Então, você só pensa assim, já que eu já estou no inferno, baguncei minha vida, aí a gente cai mais ainda nas festas. Para completar. A Bíblia diz, né? E um abismo chama outro. E a gente tem que tomar muito cuidado com a interpretação bíblica. Por quê? Se uma pessoa que está numa situação dessa falar assim, lê ou ouvir alguém falar assim, já que você está sujo, suja-se mais. Eles pegam esse gancho e falam, pronto. Só que não é dessa forma. Por isso que existe um estudo. Porque quem tá no mundo, é muito difícil você vir para Cristo. E quem já foi de Cristo, é muito mais difícil retornar. E antigamente, até se você tivesse filho e fosse da igreja e solteiro, nossa. Era você. Execrado. Até para aí ficava difícil você ter um relacionamento para sair disso. E às vezes a pessoa até escolhe um relacionamento errado só para sair dessa acusação. Só para sair. Sair da frente do dedo. Que te aponta. E aí isso aí vai gerando só um vazio cada vez mais sufocante. Né? Você vai só piorando a sua autoimagem. Aí eu entrei, Júlia, na mesma faculdade que meus pais, na universidade, lá na UFPA. Em julho, só Jesus na causa. Porque tinha um forró dentro da universidade. Imagina. Você está estudando, escutando o forrozão comendo lá dentro, ali do lado. Cima da mesa só. Não, e os amigos na porta. Vamos dançar? Gente, aí foi só ladeira abaixo. Cachaça não, como é o nome? Caipirinha, 50 centavos. Deus do livre, 5 reais estava bêbado. 5 reais já estava. Deus do livre. Então, e olha, teve anos essa festa, viu? Recentemente que encerraram. Desde a época dos meus pais já existia. O nome do lugar era Vadião. Imagina. Qual o nome? Vadião. Era o nome do lugar. Dentro da área da faculdade tinha esse forró. E ali, mano, só Jesus na casa. O povo se perdia mesmo. E aí começou aquele vazio enorme. Eu comecei a sentir aquela necessidade de, cada vez mais gritante, de buscar sair daquele fundo do poço. Porque eu escutava cada absurdo da minha casa mesmo. Eu escutava das pessoas que se relacionavam comigo, dos amigos. Todo mundo começa a te ver daquele jeito mesmo, e isso piora, é uma bola de neve. Você já tá mal, você deixa as pessoas te verem mal, as pessoas te tratam mal, e é uma bola de neve. E para sair desse ciclo, só Cristo com a mão forte ali te tirar com um amor constrangedor, porque senão é muito. Você comecei a sentir essa vontade. Comecei a sentir essa vontade de me relacionar, né? E aí você começa a pensar assim, sabe o estereótipo do crente? O crente do saião, a crente do cabelão, não pode usar maquiagem. Eu tinha esse estereótipo na cabeça. Então eu falei assim, não, peraí, eu preciso de Deus, isso eu já entendi. Mas eu não sei se eu vou me adaptar bem na vida de crente, aquela coisa assim, né? E aí eu falei, eu vou tentar ser católica. Católica de verdade. Eu vou ser católica praticante. E aí eu cheguei até a participar de um retiro católico. Mas faltava alguma coisa ali. Sei lá, não sei. É estranho. Parecia até um encontro, o retiro que eu fui.
Lembrava um pouco o encontro. Lembrava um pouco. Mas, sei lá, faltava ainda, sabe? Falei, gente, tá estranho. E aí eu falei, mas beleza. Voltei do encontro, do retiro lá deles, e comecei a assistir as aulas. Ia pra missa na terça-feira, e de lá a gente ia para um estudo. Mas eu sentava no culto, na missa, e eu olhava aquelas imagens e aquela mesma história da infância. Não sei, me agonia isso. Não me Essas imagens não me enquadro nisso. E aí eu comecei, olha só, outra situação, Júlia. Eu comecei a ler um livro chamado Bruma de Avalon. Eu sempre gostei muito de história. E aí ele falava de lendas, né? Tanto que eu estudei letras. Então, na parte de literatura, eu comecei a estudar as lendas da Távola Redonda. E aí eu gostei da Morgana, né? Olha também, gente, eu era ingênua demais, né? Eu era muito, muito ingênua, meu Deus. E aí eu gostei da Morgana, e eu já comecei a me interessar pela cultura celta. E já comecei a pesquisar sobre isso. Eu falei, nossa, gente, bruxa celta, elas são muito livres. Ninguém julga elas. Uhum. Elas são femininas, né? Elas têm aquela figura do feminino, da deusa interior. E eu comecei, aquilo começou a me atrair. Mas também também depois de um tempo aquilo, não, peraí, ainda não é aqui. Tem alguma coisa esquisita, tem alguma coisa estranha. Aí eu comecei para as reuniões, sabe as reuniõezinhas de oração da tarde, ali da Assembleia, né? Eu comecei com uma tia minha. E, nossa, Júlio, aquele tiozinho ali, ele faleceu recentemente. Ele era um senhorzinho que teve um problema de saúde, ele não tinha os braços, ele tinha o braço amputado até aqui, os 2 braços, e ele não andava. Mas pensa numa unção, Júlio. Pensa numa unção. Aí quando eu engravidei do André, do meu segundo filho, eu lembro dele com aqueles cotoquinhos assim, abençoando a minha barriga, sabe? E falando, esse menino aqui, ele tem um chamado muito, o menino, ele vai tentar ceifar essa vida. E meu filho quase morreu no parto. Ele quase morreu, ele passou 10 dias na UTI neonatal. E mais de uma semana tomando uma medicação na cabeça. Então ele falava assim, esse menino tem um propósito na vida dele. E essas orações, elas realmente começaram a preencher, de trazer aquele conforto para a minha alma. Né? Só que eu tinha aquela dificuldade de entender esse chamado, que eu precisava mudar de fato a minha vida. E em 2005, eu, novamente, necessidade de pertencimento, necessidade de ser amada, eu me envolvi num relacionamento, Júlia, que eu digo que a senhora foi aquele relacionamento tão ruim, mas tão ruim, que você pensa assim, nossa, eu tô realmente com a minha autoestima lá no pé, não é possível. Que eu aceitei tudo isso. E tem muita mulher vivendo assim, viu? Muita mulher aceitando migalha. Aceitando migalha. Me dá alguns exemplos para a gente estar podendo passar para essas pessoas que vão assistir que elas estão num abusivo. Porque às vezes ela não sabe. Exatamente. Ela está tão doente, ela está tão mal, tão por baixo, que para ela é normal. Exatamente. É o que mais a gente vê. É o que mais a gente vê. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo. Gente, eu aceitei namorar. Era um cara feio, gordo, pagodeiro, esquisito, mentiroso, dependia da mãe. E ainda era filho de papai, não trabalhava e reclamava porque, nossa, minha mãe não comprou o short da Nike que eu queria. E não era novinho, sabe? E você olha para aquilo e fala assim, é isso que eu mereço. E é inconsciente. É inconsciente. Você entra num nível porque a tua imagem está tão para baixo que qualquer migalha de amor que te dão, você acha que é isso que você merece. Você aceita aquele cara mal educado, aquele cara que grita com cheiro, aquele cara que vamos dizer, carrota na tua cara. Então, o cara que
Nossa, você aceita umas coisas que você depois fala assim, gente, quando você se conversa, você fala, meu Deus, eu tava muito no chão. Você fala, não é possível, eu aceitei isso. Muito sério. Aí você vê a cegueira espiritual. Você vê o nível de prisão que você tá. Porque você acha isso bonito, né? Eu tenho um namorado. Olha, podia estar pior, podia não ter nenhum. Olha o nível da bagunça que é na cabeça. É o nível. Contanto que tem um namorado, alguém te abrace, alguém te beije. Mesmo que o dia que eu terminei com essa pessoa, Júlio, ele ameaçou me bater. Aí eu pensei, não, gente, tem alguma coisa errada. Mais um motivo para separar. Pois é, ele ameaçou. Aí eu, muito tranquila, virei assim, bate porque meu pai não me criou muito bem, me botou nas melhores escolas para apanhar safado na rua, não. Na rua. O pessoal vendo, ó. Olha o nível. Meu Deus do céu. Porrada comigo na rua. A carência, o que faz, né? A carência. Mas, Júlia, isso foi em outubro. Eu já estava indo para as orações e eu já estava começando a ir para a igreja. Igreja não, eu estava começando para as células. Olha a importância da célula, né? Porque a célula me fez quebrar, célula, grupo de crescimento, enfim. Ele me fez quebrar esse medo que eu tinha da igreja evangélica. E eu não sabia que esse medo da igreja era... Sabe, você olhar e dizer assim, eu não pertenço a esse lugar. Eu não sou que nem essas pessoas. Olha a minha vida é bagunçada, eu não pertenço a esse lugar. A sua real conversão ali, agora vou aceitar Jesus, como é que foi isso? Então, em 2005, eu estava passando por uma... Além dessa questão do relacionamento, que foi ali que, para mim, foi só o sinal, assim, o sinal, sabe, o despertar. Mas a vida em si, toda ela já estava bem bagunçada, né? Então, em várias áreas. Profissional, eu trabalhava muito, ganhava pouco. A relação com a família, tinha a relação com os amigos, enfim. As áreas estavam todas bagunçadas. E aí, eu entrei um dia no meu quarto, né, que a palavra diz, né? Sentei numa rede que tinha no meu quarto. Como boa paraense, né, a gente tem uma rede no meio do quarto. Pois é. E aí eu sentei. Eu amo. A primeira coisa que eu fiz quando eu casei com o Paulista foi dizer, bota a favor de rede, por favor. Eu aqui não tenho como, que eu estou morando em apartamento agora. Eu vou dar um jeito de botar um parabolt num lado, parabolt no outro aqui, tanto que eu não furo nenhum cano. Eu vou tentar botar aqui uma redezinha. A rede é maravilhosa, né, gente? Só para abrir esse parênteses aqui, a rede você para pensar na vida. Oxe, mas vamos lá. Volta tudo. E aí eu sentadinha, né, assim, pensando na vida, e foi a primeira vez que eu fiz uma oração, Júlio, de sincera, assim, sem pompa católica, sem gritaria, enfim, da igreja, nada. Eu sentar e dizer assim, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu estou infeliz. Tudo que eu faço não dá certo, eu não estou feliz com o que está acontecendo. Eu não sei nem se o senhor está me ouvindo, mas eu cheguei no meu limite. Isso foi em agosto de 2005. E quando foi em setembro, me chamaram para um emprego. Eu fui trabalhar na prefeitura de Belém, onde eu passei 8 anos. E ali melhorou. Aí, sabe quando você muda o negócio, mas você não percebe que ali é o agir de Deus. E eu comecei a trabalhar, né, você não percebe, você só entra, uma fase melhor e segue a vida. E a gente espera sempre que o anjo vai descer, que Deus vai sentar lá no seu lado. Não que não vá acontecer, mas às vezes as coisas de Deus é tão sutil que é imperceptível. Depois
É que a gente vai vendo o agir todo dele, aí a gente se maravilha. Maravilha. E aí, Júlio, no mês seguinte, foi quando meu tio começou a me chamar para as células. Eu e a esposa tinham se convertido na mesma igreja, e eles tinham mais ou menos uns meses aí que eles estavam frequentando a igreja. Inclusive, os meus tios me levavam para a balada, que quando eu era pequena, esse meu tio, ele como se fosse, eu acho que ele é 8 anos mais velho que 9 anos mais velho que eu. Quando eu comecei a ir para as festinhas, minha mãe dizia, só vai se for com ele, porque eu sei que ele vai te cuidar, vai cuidar de ti. Então, quando chegou o Brasil, eu ligava para ele falava, não, tem que falar com a esposa. Aí eu ligava para ela, eu tô com uma pimenta. E aí, quando eles se converteram, eles pensaram assim, nossa, a gente tem a obrigação moral de fazer uma coisa. A gente precisa a gente tem a obrigação moral de salvar essa alma. E comecei a ir para as células com eles e comecei a me interessar, porque até então eu não tinha essa visão de que, nossa, eu posso ter um conhecimento maior da palavra, eu posso compreender, eu posso pegar a Bíblia, a minha Bíblia, e destrinchar ele com as pessoas e trazer isso para a vida real, né? Nossa, eu comecei com essa visão, que eu não tinha até então, de como que a palavra é palpável para a vida da gente, ela é rima, né, quando você compreende. E aí, comecei trabalhando e indo para as células, comecei a me interessar. Quando chegou mais ou menos por outubro, um pouco antes de eu terminar esse relacionamento horrível aí, alguém me perguntou, você vai virar crente? E eu, na hora, eu peguei e falei assim, não sei, talvez. O que eu sei é que eu estou gostando do que eu estou ouvindo, do que eu estou aprendendo. Está me fazendo bem. E aí, terminei o relacionamento no final de outubro. Novembro, eu já estava bem envolvida, mas sabe aquele passinho de ir lá na frente, assim? Eu não tinha tido aquela coragem. E aí, quando foi início de dezembro, acho que foi por 2 de dezembro, não, acho que até menos, 1º de dezembro. A minha tia, com quem eu costumava ir para as orações, aquela velha da tarde, ela me chamou, me ligou. E aí eu, no trabalho, eu falei para ela, eu liguei para ela, eu vi a chamada dela perdida, retornei, estava no horário do meu intervalo, e falei, tia, quer falar comigo? Aí ela disse, quero, não sabe o que é, eu fui para a oração na quinta-feira, eu não estava mais conseguindo ir por causa do trabalho. Ela falou assim, o irmão, Ricardo, perguntou de você. Eu falei, foi mesmo? Ele foi. Então, ele falou para mim que ele teve uma visão com você. Ele te viu sentada numa rede, sozinha, dentro do seu quarto, chorando e falando para Deus que você não aguentava mais a sua vida do jeito que estava. E ele estava te vendo chorar e que você não aguentava mais trabalhar e não ser recompensada, que a sua vida estava extremamente bagunçada e que você não aguentava mais, que você estava entregando tudo para ele. Mas Deus mandou aí ele completou, mas Deus mandou dizer para ela que ele já estava vendo a situação dela. Ele está providenciando um emprego para ela, ele está providenciando uma nova vida para ela. Júlia ficou toda arrepiada. Assim, as lágrimas começaram a escorrer. Isso foi 6 meses depois. Aquela oração foi em agosto, e isso foi dezembro. 6 meses, quase 6 meses depois, o Senhor falou mostrou todo o quadro, aquela imagem toda de eu sentada sozinha na rede chorando, para aquele irmãozinho. Lá, que é do interior, sabe, um bairrozinho afastadinho lá, afastadinho lá no Belém do Pará, ele trouxe isso para mim, essa revelação, assim. Júlia, a única coisa que eu consegui fazer, as lágrimas caindo, os amigos do trabalho passando e falando assim, meu Deus, aconteceu alguma coisa, o que está acontecendo? Eu só fazia assim, tipo, depois eu faço. A única coisa que eu consegui fazer foi pro banheiro, sentar e chorar. E eu falei assim, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor provou sim que o Senhor ouve as nossas orações. O
Senhor ouve sim. A gente não está sozinho. Ali, para mim, foi muito palpável, sabe? O cuidado de Deus. E ali, olha, isso foi quinta. Quando foi no domingo, eu estava lá, eu levantando a mãozinha, dizendo, eu quero isso que eu quero. Esse Deus é real, ele me vê, ele me conhece. Ele me conhece, ele me ouve. E para quem tem problema de necessidade de pertencimento, isso é muito forte. Muito forte. Você se sente não visto, você se sente, tem sempre um problema de autoimagem horrível, e você vê assim, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus te ouviu aquele momento que você estava ali apartado, sozinho dentro do seu quarto. Ó, eu tava nessas minhas viagens que eu tô fazendo a trabalho, né? Eu peguei um voo à noite, tava voltando um voo à noite. Então a gente lá de cima vê tudo iluminado, né? Das 5, 6 horas da noite já começa a iluminar tudo. O avião lá em cima, tal, passando, já quase que preparando para descer. Eu olhei assim pela minha janela, uma infinidade de casas, uma infinidade de luzes, carros passando e tal. Falei, caramba, olha só que coisa idiota que eu tive. Como que Deus ouve as nossas orações no cantinho do quarto e atende? Olha quanta gente tem. E eu estou olhando um nível, acho que estava chegando no Rio, não sei se estava chegando onde eu estava. Eu estava olhando pela janela do avião, cara. E ali já era muita gente, muita gente. Eu falei, caramba, e o Senhor ouve? Como é que pode isso? Conhece cada um, né? Cada um que está ali. Cada um, cada oração, cada pedido, cada súplica, cada resposta que a gente pede. Aí eu fico imaginando qual o tamanho desse Deus. Não dá. E a gente mendigando, né? O amor de quem não olha pra gente. E a gente agora, aí um Deus desse tamanho que está pronto para ouvir a gente, que está pronto para ajudar, que está pronto para puxar a orelha, que está pronto para dar um aperto para a gente aprender, mas que ama. Aí a gente, por esse vazio implantado, que eu acredito que seja, sim, se contentando com qualquer coisa. Exatamente. Entendeu? Como é que muita gente entende o tamanho de Deus, o tamanho do amor? A gente não pode se contentar com qualquer coisa. Não pode. Exatamente. Porque a gente nós vamos acabar diminuindo esse amor que é tão grande. Essa atenção, esse carinho, esse cuidado, esse zelo. Então eu sempre falo para as pessoas, cara, vocês precisam entender quem nós somos em Deus. Exatamente. Essa é a principal, a base do seu procura interior. Quando você entende quem você é para Deus. Quem você é e como Ele te vê. E falando nisso, isso não serve somente para amor, para cuidado. Isso serve também no mundo espiritual. Sim. Se você sabe quem você é em Cristo, se você sabe que você realmente é perdoado, que você tem autoridade, você não teme o mundo espiritual como qualquer um. Você não vai ter esse medo. Você vai querer conhecer, você vai aprender, você vai se preparar, porque é muito sério, mas não vai ser qualquer manifestação que você vai se acuar no cantinho. Não vai ser qualquer intimidação que eles vão fazer com você, que você vai se retrair, entendeu? Por isso que eu sempre falo, gente, nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Sempre. É isso mesmo. Sempre. Isso faz toda a diferença. Exatamente. Muda a história. Se você souber quem você é. E importante também,
aquilo que eu te falei com relação ao encontro, né, da mensagem. Quando você entende que você era isso aqui, porque muita gente tem vergonha de admitir, mas, por exemplo, você entrevistou o pastor Janderson, né, e ele comentou, eu não tenho um testemunho. Aí, ao mesmo tempo, a gente entra naquela pilha assim de, nossa, mas eu tenho uma bagagem enorme. Quem dera eu não tivesse isso, eu nunca tivesse me desviado. Então, assim, cada um tem um modo de ver a situação. Eu olho para a situação dele e falo assim, nossa, eu queria ter sido assim. Eu queria ter conhecido o Deus dele. Nossa, quanto tempo que eu perdi sem ele. Esse Deus que me ouve. Muitas vezes eu pensei desse jeito. Muitas vezes eu pensei assim. O pastor Janderson é o meu pastor. Eu achei incrível. Ele que é o meu pastor. Eu achei incrível. Então, e aí ele falou isso, eu falei que ia ser assim. Por outro lado, nós que perdemos tempo no mundo, eu já tive essa sensação de, caramba, quanto tempo eu perdi no mundo. Quanto tempo eu deixei esse amor de lado. Quanto tempo eu me aventurei por aí achando que... Tá bem. Isso aí. Tô bem. Como o engano engana a gente. É muito grande. É muito grande. E aí, Júlio, 2006, né? Porque eu me converti no finalzinho de 2005, né? 2006 eu tava naquele... Sabe aquela sede? Eu quero aprender. Agora eu quero aprender, agora que eu sei de Deus ouve, eu quero conhecer Ele, eu quero aprender. E aí eu fui... Tinha uma livraria que ela era bem conhecida na minha cidade, chamada Kadosh. Cheguei lá, moça, tá aqui meu cartão, que é Bíblia, de estudo. Eu quero saber, eu quero louvor, eu quero tudo. Fiz a festa. Primeiro amor, Primeiro amor, quero tudo, me dá aí. E aí, quando eu terminei de fazer as compras, eu vi uma caixinha. Uma caixa, assim, transparente, né, acrílico, um monte de cupomzinho. Ela falou, o que é isso aí, moça? Aí eu falei, um sorteio que vai ter em abril, vai ter uma viagem lá para o Congresso do Diante do Trono, lá em BH. A gente vai sortear, vai ter gente que vai fazer uma caravana para lá. Né? Eu falei, legal, quantos que eu consigo? Dá 6. Bom, aí deu, preenchi ele, joguei lá e tal, esqueci. Fui para casa, aprendi tudo. Março eu me batizei, né? Eu participei do batismo. Abril eu fiz o meu primeiro encontro, que já fui treinada. Aí fui batizada no Espírito Santo, sabe? Eu tava no gás de procurar Deus, sabe? No secreto, de conhecer Ele mesmo. Quando foi um belo dia, estava eu no meu trabalho, final, depois do meu encontro. Me ligam. Aí eu atendi e falei, oi, amigo, tudo bem? Tudo bem, aqui é da Kadosh, você foi sorteada para ir lá no Congresso do Diante do Trono, para caravana. Eu falei, sério? Ela falou, sério, nunca ganhei nada, Júlio. Nunca ganhei nada. Eu ganhava nem para Paraíba. Eu falo a mesma coisa, eu não ganho nem Paraíba. Não ganhava nem Paraíba, dei uma viagem. Aí eu falei, o que eu tenho que fazer? Isso era umas 5 horas da tarde. Aí eu, assim, aí as pessoas me olhando no meu trabalho. Minha chefe estava em Brasília, participando de uma reunião lá do Ministério das Cidades e tal, trabalhava na prefeitura, né? E quem ficou tomando conta da gente, acho que era uma amiga dela, trabalhava com a gente, espírita. Então ela estava até meio incomodada ali com a relação do estar ouvindo louvor, né, e tudo. E aí, quando eu desliguei, eu falei assim, gente, eu ganhei uma viagem 10 dias para Belo Horizonte, ida e volta, com tudo pago. Eu só vou ter que pagar minha comida, mais nada, eu só vou, tudo vou por conta deles. Aí ela virou e falou assim, ela não vai deixar? A chefe não vai deixar? Imagina, 10 dias, você vai ficar fora. Eu falei assim, eu não sei. Se Deus me deu, ela vai permitir. Eu falei, eu vou tentar, não custa nada. Peguei, liguei para a chefe, filha, ela falava assim com a gente, estou saindo numa reunião, ligo já para você. Eu falei, tudo bem. 5 minutos depois ela ligou de volta.
Pode falar. Expliquei. Então, dona fulana, aconteceu isso. O que você acha? Você não deixa eu ir? Ela pegou e falou pra mim. Ela não era crente, ela era a irmã dela, frequentava um terreiro. E ela era mais ou menos também simpatizante. Ela virou para mim e falou assim: minha filha, se Deus me deu, quem sou eu para me deixar? Eita, aí eu, eita, tá bom, então, obrigada. Deixa só as coisinhas aí, que a gente vai ter um evento a gente fazia ações de cidadania. Né? A gente ia para os bairros ali, levava toda a prefeitura para lá, organizava vários serviços para a comunidade. E aí ela falou, deixa tudo pronto, aquilo que as pessoas não conseguem fazer, que é só você que sabe, deixa prontinho que pode ir. 10 dias, Júlia. 10 dias. E aí, quando eu falei assim, ela deixou, a mulher puxou o papelzinho, fez uma lista, quase 6 horas da tarde, para eu fazer. A mulher, só para atrapalhar, né? Só para atrapalhar. Aí eu olhei e falei, tinha coisa que qualquer um podia fazer. E aí eu virei para minha amiga e falei assim, amiga, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou fazer isso aqui. Eu fazia uns croquis, inclusive, eu era a única que mexia no colo lá, né? E aí eu falei, amiga, isso aqui eu não vou fazer, cara, é ofício. Qualquer um pode fazer, não, amiga. Faz só o que a gente não dá conta de fazer, deixa que eu faço o resto. Falei, beleza. Tô saindo. Lembra que eu falei para você que isso aí eu estava aqui, eu entrei, não tinha nem nada que eu tinha entrado no trabalho, então eu ainda estava tentando organizar as minhas contas, né? Ainda estava tentando me organizar com as contas. Tinha terminado de pagar todas as minhas contas, estava sem dinheiro. Aí, quando eu cheguei lá, no meio da ida embora com a minha amiga, eu falei assim, cara, eu só lembrei de uma coisa, eu tenho que pagar minha alimentação e eu não tenho nada. Eu falei, mas Deus já providenciou a viagem, Deus já providenciou a autorização do chefe. Então, a comida é de menos. Aonde tem crente, tem comida sobrando. Vamos lá. Tem comida sobrando. E aí eu peguei e fui pra casa. E aí, eu te falei, né? Eu tinha uma relação meio complicada com meu pai. Cheguei com ele e falei para os meus pais que tinha acontecido. Meu pai mega desconfiado, né? Já me olhando assim, do tipo, eita, isso aí é treta. Sabe, aquela cara assim, mega desconfiado. E aí eu falei, pai, eu me empresto um dinheiro, porque eu vou precisar pagar a minha alimentação, é a única coisa. Ele falou, não tenho dinheiro. Falei, tudo bem. Eu estava feliz da vida. Não tinha coisa melhor, eu estava feliz da vida. Eu falei, tudo bem, então. Fui pro quarto, comecei a arrumar as minhas malas, separar a roupa. Minha irmã ainda não tinha se convertido. E eu entrei no quarto, me viu separando as roupas, deitou na minha cama e falou assim, o que você está fazendo? Você está arrumando seu guarda-roupa? Eu falei, não, eu estou arrumando minha bagagem, que eu vou para Belo Horizonte, amanhã de manhã, 6 horas da manhã, eu estarei embarcando para ir para Belo Horizonte, onde eu vou passar 10 dias lá, participando do Congresso do Diante do Trono. Aí ela, nossa, que legal. Eu falei, não, sabe o que é mais legal? Ela falou o quê? Eu falei, eu vou passar fome 10 dias. Aí eu falei, vou me alimentar da palavra. Vou me alimentar da palavra. Porque eu não tenho opção para isso. Dormir cedo que sono alimenta. Exatamente. E aí tinha 2 tios meus que estavam na igreja comigo, né? Nossa, mega feliz, mandei e tio, você não vai acreditar, aconteceu isso e tal. Aí o meu tio falou, nossa, que legal, me dá uma conta que eu vou depositar um dinheiro para você? Eu falei, opa, tá bom, né? Qualquer ajuda é boa. Aí o meu tio vai me manda R$100. Não, mas qual ano? Pois é, mas eu estava com 2005. 2006. 2005? 2006? Era um bom dinheiro, né? Café da manhã já estava garantido, né? Café da manhã já estava garantido. Aí o outro tio, aconteceu isso, feliz da vida. Ele falou, filha, aquele deixa eu te mandar o dinheiro. Aí eu falei, opa, 200. Aí, beleza. Quando me arrumei, fui dormir, falei, pai, eu queria te pedir só uma coisa. Ele falou, o que é?
Eu falei, você me leva lá na frente da igreja, que eu vou ter que lá eu falei o nome da igreja, lá no local que eu tenho que esperar, é lá que vai sair um ônibus. Ele falou, tá, tudo bem. Eu, assim, super desconfiado, né? Aí, acordei super cedo, me arrumei, tudo. Ele falou que eu estava escuro ainda quando a gente saiu de casa. Inclusive, quando a gente chegou na igreja, ainda estava escuro, né? E a gente chegou no do ônibus double deck enorme, era muito, foi um dos maiores ônibus que eu já vi na minha vida. E um monte de carro encostando na frente da igreja, o povo descendo com aquelas malas assim, né, enormes. Aí ele se espantou, né? Aí ele começou a olhar, tipo assim, nossa, é verdade. É verdade, ela vai viajar mesmo. Então, aí desci com a minha mala, ele me deu um beijo e tal. Aí quando eu ia descer do carro, ele pegou, puxou R$200 e deu na minha mão. Aí ele disse que não tinha nada, porque ele tá bravo, né? Já comprei 400. 400. Eu beleza, fui embora, né? Entrei no ônibus, né? Aí o pessoal começou a se conhecer, que eu sentei do lado de uma moça. E aí a moça começou a puxar assunto comigo. Ela disse assim, Jamile, a moça que estava nesse lugar, porque eu estava substituindo, juro, eu era a 7ª pessoa a ser sorteada. 6 pessoas na minha frente foram sorteadas e não puderam ir. Inclusive, a pessoa no lugar que eu sentei teve dengue hemorrágica. Meu Deus. Pois é. Aí ela falou assim, a minha amiga que ia sentar nesse lugar não veio porque ela teve dengue hemorrágica. Eu falei, meu Deus. Aí eu fiquei super amiga da moça. A moça era um pouco mais velha. Ela me contou o testemunho dela. Ela tinha uma filha que tinha uma doença degenerativa. Essa moça cuidou tanto de mim. Nessa época eu estava com uns 27 anos, mas assim, crente nova na fé, totalmente perdida, né? Eu tinha lembrando que eu tinha 4 meses de convertida. 4 meses. E aí a moça cuidou de mim. Não perder na fé. Aí a moça cuidou de mim tanto que eu chamava ela mãezinha nesse período. Eu falei, minha mãezinha, ela está cuidando de mim. E ficamos no mesmo quarto lindo, o hotel era lindo, né? E aí, no meio dessa história, quando a gente parou para almoçar, eu liguei para minha mãe, né? Nessa época não tinha, o celular não era tão disponível assim, né? As pessoas estavam ligando, tive que ligar no orelhão. Minha mãe falou assim, teu pai pediu tua conta, ele quer depositar mais dinheiro para você, ele ficou preocupado. Ô, Glória! Ô, Glória! Meu pai ficou preocupado. Resumindo, naquela época, eu saí com quase R$800 para quem não ia com nada, né? Ia passar fome. Olha como é que Deus cuida, né? Trouxe até presente pro pessoal que tem lembrancinha. Olha só, não tinha dinheiro para comer e já voltou trazendo presente. Até pra Argentina eu trouxe. DVD das ministrações. A provisão de Deus. E aí, Júlio, quando eu cheguei lá, né, nossa, era tão engraçado, porque as pessoas falavam assim, olha, essa aqui que é a Jamile, ela que foi a vencedora do sorteio da Kadosh. As pessoas falavam para mim assim, nossa, Deus quer falar muito com você. Deus quer falar muito com você. Com certeza, Deus quer falar muito contigo nessa viagem. Aí eu nova na fé, né, Júlio, pensando assim, nossa, o que vai acontecer, né? O céu já vai se abrir, aí vai ter uma fumaça, e aí os anjos vão descer. Os anjos vão descer, como é que Deus vai falar comigo? Eu ficava assim, esperando, falei, gente, eu estava vendo tudo que Deus tinha feito, eu estava esperando esse nível de falar comigo. De experiência, né? Nossa! Quem é Moisés? Pois é, estava esperando. E foi, né, já foi mais pro lado de Elias, né? Não foi na tempestade, foi no beijo suave. E aí, todo mundo falava isso. Primeiro dia, eu cheguei lá na quinta-feira, passeamos, fomos lá conhecer a ladeirinha, né? Fizemos um city tour. À noite ia começar o congresso, né? Fizemos o cadastramento, tudo, pegar a papelada, o documento, crachá, essas coisas. E aí começou, né, nesse dia, a Ana Paula estava dando testemunho do nascimento do filho dela. Que no ano anterior, então, você lembra que ela tem um testemunho de infertilidade, né?
Sim. E aí ela acabou engravidando no ano anterior, depois que encerrou esse congresso. E aí ela apresentou o Isaac bebezinho lá pra gente. Então todo mundo falou, filho, todo mundo feliz que a vida acontece com o filho dela. E aí no dia seguinte, fui pra lá de novo. Quando a gente saiu pro almoço, eu tava já tinha feito amizade com todo mundo no ônibus. E quando a gente voltou do almoço, eu encostei a cabeça assim no vidro e fiquei pensando, olha a ingenuidade, né? Ai, Senhor, todo mundo fala que o Senhor quer falar comigo. Mas eu tô aqui, tô achando bonito, tô achando tudo legal e tudo assim, mas eu não vi o Senhor falando comigo. Cadê você? Até agora, nada. Tudo que ele já tinha feito, Júlio, ele é uma pessoa tão ingênua, pensando assim, nossa, todo mundo fala que o Senhor quer falar comigo, que o Senhor providenciou a minha vinda de lá do Pará para cá, só falar comigo. E eu cheguei a não vi ainda. Isso em pensamento. O pessoal estava tocando louvor, aqueles louvores bem animados, né? E as meninas dançando no corredor. O pessoal ia embora no corredor dançando e voltava dançando, uma bagunça, né? E eu olhei na cidade, encostado na janela, a menina que estava comigo foi lá atrás conversar com alguém, ficou a cadeira vazia. E uma das meninas, que já tinha feito amizade comigo, pulando lá com elas lá, sentou do meu lado, botou a mão no meu braço e falou assim, não te preocupa, se Deus não ficou contigo do jeito que tu estavas esperando. Mas ele mandou te dizer que você não vai voltar para sua casa do mesmo jeito que você veio. E levantou e falou, não, continua dançando. Juro, eu parei assim, eu fiquei, meu Deus, eu estava pensando, fazendo essa oração de pensamento, eu estava conversando com ele, a menina pulando, e assim, você espera que seja naquele momento que está todo mundo concentrado, não, a menina dançando. A menina dançando no corredor do ônibus. Meu Deus, que maravilha, né? E aí nós voltamos para o congresso e a palavra foi um pastor que era de lá da Lagoinha, de lá de Belo Horizonte, e falou sobre odres novos. Aquela palavra falou muito comigo, sabe? Sobre curtir o odre no azeite, que é o jeito que você renova o couro no azeite, se submetendo ali, derramando o óleo, deixando ele de molho, submerso ali no óleo, no azeite. E aí, quando terminou a palavra, eu estava tão mexida, que ele mandou a gente levantar para orar, ele parou, eu estava na lateral, ele parou e falou assim, tem uma moça aqui que ela não se acha digna de estar aqui no meio desse povo. Ela acha que... E eu estava pensando isso. Por que eu estou aqui nesse lugar? Por que Deus me trouxe para cá? Eu não sou quem esse povo. Olha a vida bagunçada que eu tenho. Olha o nível de coisas horrorosas que eu me meti. Por que eu estou aqui no meio desse povo? Esse povo de Deus, eu não sou de Deus. Ah, meu Deus. E ele falou, olha só. Era a bendita da baixa autoestima falando. Sim. Gritando ali no meio daquela multidão, mineirinho lotado, e eu olhando e me sentindo deslocada daquele lugar, daquele povo. E aí ele falou, tem uma moça que não se sente digna de estar aqui no meio desse povo. Mas Deus mandou te dizer que esse aqui é o teu lugar, é no meio desse povo. Você faz parte desse arraial. E ele falou assim, levanta a mão. E aí uma moça levantou a mão, aí eu me calei. Não sou eu. Quando eu voltei, eu resolvi comprar o DVD daquela mensagem. Esse mais um outro que tinha mexido comigo. E aí veio uma outra prima minha que sempre esteve dentro da igreja e tal, eu emprestei para ela assistir os DVDs. Quando ela me devolveu, ela entregou na minha mão e falou assim, você sabe que aquela mensagem que o pastor falou foi para você, não foi? Aquela moça pode até ter se sentido tocada, mas aquela palavra é para ti. Aí eu, uau.
E ela não estava lá, essa minha prima. Ela falou que era uma mensagem profetista, você sabe disso, né? Você sabe. Tudo bem, aquela moça se sentiu tocada, mas aquilo não era para ela que Deus estava falando, era com você, e você sabe disso. Porque era isso que você estava pensando lá, né? Aí eu, eita, falei, olha, e eu sou marcada, minha vida é marcada por essas coincidências, jesuscidências, né? Aquelas coisas bem chamativas. E aí eu voltei de lá realmente não me sentindo mais a mesma pessoa. Não voltei, assim, porque eu tive, essa primeira vez que eu vi a provisão do Senhor, desse jeito muito palpável, me senti pertencente ao povo de Deus ali, sabe? Eu falei, é isso que eu quero, confirmei que é isso que eu quero. E aí, quando eu voltei, a minha igreja, ela se envolveu com o Ministério Rever. Eu não sei se você conhece. É um dos ministérios que trabalha com cura interior. Qual o nome? Ministério Rever. Restaurando vidas e equipando restauradores. Então, o Ministério Rever. É parecido com veredas antigas, entendeu? Eles trabalham essa área de cura interior. E eu fiz o curso com eles, aí eu fui moída, sabe? Trabalhei muito, cada ministração que passava toda semana ali, né? Eu era moída, ali eu liberei muito perdão para as pessoas, fui atrás de algumas pessoas para pedir perdão, fui trabalhada ali na minha imagem, na minha autoimagem. E ali eu tinha uma situação, Júlio, que eu tinha um problema genético mesmo, eu tinha uma doença chamada trombofilia, que é incurável, porque ele é genético. É juntar o gene da mãe com o gene do pai e doença ativada. E dos 16 até esse período aí, eu me internei diversas vezes, por causa de trombose. Eu tinha trombose, tinha dores horríveis nas pernas, e corria para o hospital, tinha que ficar internadinha, pernas para cima, fazendo aplicação de heparina para não desfazer o trombo, porque poderia soltar e parar no órgão vital e perigosíssimo. Vai jogar para cima. Perigosíssimo. Exatamente. E não tinha cura. Não tinha cura. E num desses dias que eu estava nesse curso, eu só falo para Deus dessas coisas. É aquele momento que você é muito sincero, que você só compartilha alguma coisa com Deus. Não é, Senhor, o cantor dos céus e da terra, não é nada disso. Nada elaborado. Nada elaborado, é só assim. É o simples. É o tipo, pô, aquela coisa, você tá aí mesmo? É aquele desabafo. Isso. Né? Desabafo para o Senhor. E eu falei, Senhor, eu não queria passar o resto da minha vida dependente de remédio, porque eu tinha que tomar um anticoagulante todos os dias, para que não desenvolvesse trombo. Eu falei, eu não tenho paciência, Senhor, eu vou passar o dia todo vez, passar o resto da minha vida tomando medicação. E juro, sendo sincera, não foi planejado. Eu esqueci do remédio. O remédio acabou, eu não comprei, e foi. Eu nunca mais senti dor, e aí eu esqueci. Esqueceu completamente a doença. Quando eu já estava aqui, onde eu moro hoje, que é Santos, eu precisei, lá para 2016, fazer uma operação para a vesícula. Estava com pedras na vesícula. E as coisas, como só acontece quando a gente está numa situação difícil, assim, eu estava sempre na saúde, nesse período. E justamente nessa pausa, sem plano, que a pessoa descobre quase pedras, né? Sempre acontece. E sempre. Você está com todo o tempo todo. Quando você mira para o outro, acontece. Não é o problema. Acontece o problema. E aí apareceu uma pessoa que arrumou para fazer a cirurgia em São Paulo. Quando eu cheguei lá, eu fiz todos os exames e tudo, e quando eu estava para marcar a cirurgia, minha mãe lembrou, falou assim, então, doutora, ela tem um problema, e veio para cá, né, para ficar comigo durante a operação. Minha mãe falou assim, doutor, ela tem um problema assim assado de trombose, ela já teve vários episódios de trombose, e não seria interessante ver como é que está a dosagem, né, de proteína dela e tal, se não tem perigo de coagular durante a cirurgia. Aí ele falou assim, não, então vamos parar e vamos fazer primeiro esses exames.
Eu falei, tá bom, então eu vou fazer lá em Santos, né? Procurei uma médica aqui, uma hematologista, ela passou os mesmos exames que eu já tinha feito lá. E ela olhou para mim e falou assim, então, mas você não tem doença. Você tem um gene só. Para ativar tem que ter 2. Você não tem um. Você tem propensão a ter essa doença, mas você não tem. Aí eu olhando para a cara da mulher, eu falei, Júlia, você entende? Você tem certeza disso? Mudar o DNA. Mudou o DNA. Deus muda até o DNA, né? Exatamente. Aí eu olhando para a médica, minha mãe não estava entendendo, porque eu não tinha contato com a minha mãe. Minha mãe, ela tem uma bastante hipocondríaca. Se eu falasse para ela que eu tinha parado de tomar medicação, anos atrás, eu ia E aí, quando a gente voltou, a gente resolveu, inclusive, um certo trecho lá, quando eu fui buscar o exame, no outro exame, eu resolvi voltar andando para casa. Não era longe. E aí eu resolvi contar para minha mãe. Daí eu testemunhei, minha mãe ficou chocada. Ela falou assim, mas você já fez esse exame um monte de vezes? Eu falei, pois é, mas antes tinha os 2 genes, né? Agora não tem não, só tem um. Aí minha mãe ficou chocada. Chocada porque ali ela viu que Deus tinha me curado, daquela doença incurável. Tirou um dos genes defeituosos. Aí, inclusive, até também. Oi? Pode falar. Pode falar. Não, agora eu quero completar. Inclusive o quê? Não, inclusive, eu até comentei com ele, com o marido, que eu estou entrando em contato com os hospitais que eu me internei lá em Belém, para pegar os meus arquivos, porque uma amiga me sugeriu que eu apresentasse para os anais médicos, como uma cura milagrosa. É. E aí eu estou convidando eles. Esses dias eu mandei e-mail para eles lá para pegar a minha documentação para mostrar para eles. Olha, antes tinha, agora não tem mais. Tem cura? Não tem. Para os olhos do homem, não. Agora, para Deus, quem é que vai limitar esse poder? Não sei. Exatamente, eu estou arrepiada. Agora, vamos parar por aqui, que eu quero deixar esse gostinho de quero mais. E nosso próximo encontro vai ser no estúdio. Deus. Já te presentear com um livro. Ok. Você e o maridão. O maridão aí que eu vou fazer. O marido você ganhou também. O marido tá vamos ser nós 3 na mesa. Eu, você e Carla. Fechou. Por falar em livro, eu vou dar uma palhinha aqui só para mostrar. Esse livro aqui, foi o marido que escreveu, tá? É nosso. É a nossa história. Que a gente vai contar. Exatamente. A gente vai contar como que chegou nisso aqui na nossa próxima conversa. Ah, legal. Aí eu falando em livro, olha só. Eu falando em livro, você era escritor. Aí a gente vai entrar numa questão de conversar, Júlio, sobre essa questão de como que chega num casamento depois de uma vida bagunçada dessa, né? É isso aí. A gente entra nesse assunto. Vamos dar um gostinho para o pessoal que está assistindo. Sobre o que nós vamos falar no próximo podcast lá no estúdio? Então, a gente vai conversar, Júlio, sobre essa cura da autoimagem, essa cura da imagem, principalmente da mulher, para levar para um casamento. Olha, esse livro aqui foi um dos responsáveis pela minha cura com relação ao casamento. Isaac e Rebeca, amor perfeito. E cura pela palavra. Eu já ouvi falar nesse livro. Esse livro é do pastor Marcelo Aguiar. Ele é muito bom. Tem outros livros também, mas esses livros, sabe aquelas coisas que você, palavra rima, aqueles que você lê, abre tua mente. E aí você começa a entender as verdades de Deus sobre quem você é. Coisas que você precisa
abrir a mente. Bom. Peraí, não só isso. Não só ainda isso. mais hoje, que a leitura hoje ela está cada vez mais escassa, né? Exatamente. A leitura hoje está cada vez mais escassa. Hoje a gente está tão digital, está tão acelerado, isso é proposital, que para a gente parar para ler um livro é quase um martírio para muita gente. É verdade. Sem estar mexendo no celular, sem estar... Então, às vezes, para ler a Bíblia, então, você tem que tirar aquele momento ali para o devocional com o celular desligado. Mas aqui, a gente, como a gente gosta muito de livro aqui no Religados, a gente está sempre incentivando a galera a ler. Vai ter sorteio. Eu vou até pedir para sortearem um livro para os apoiadores do canal. O Religados lá no YouTube, aqui no YouTube, ele tem uma área de membros. E esses membros são apoiadores do canal. A pessoa ajuda a gente. É um valorzinho bem tranquilo, que é para realmente ajudar e tal. Então, eles têm sorteio só para eles. O pessoal do Rio, que for membro do canal, vem no estúdio assistir. Ter essa coisa a mais com a gente vai ser bem legal. Jamile, eu vou deixar você agora agradecer a quem você tem que agradecer, já firmar o compromisso aqui, que é para você não fugir, de que você vai continuidade aí, e sobre o que nós vamos falar, né? Nós vamos falar disso, vamos falar do teu ministério, o teu chamado, que agora nós chegamos só até a tua conversão. Sim. Agora a gente vai pegar ali o teu ministério e nós vamos fazer aquela mesa ali, aquele bate-papo nós três. Ok, fechou. Júlia, eu quero te agradecer, tá, pelo convite. Várias pessoas já disseram isso e que eu acompanho, né? Sempre, como falei, conheço o Religados, até antes de eu conhecer a Carla. E a gente nunca imagina que vai chegar nesse ponto de alguém querer ouvir a tua história. Ainda mais quando você tem uma história difícil, bagunçada, e que você pode bagunçar ela como for. Mas o Senhor pode pegar aquilo e transformar numa história que tem algo para ensinar para alguém. Muitas vezes a gente tem vergonha de dizer assim, nossa, eu sou ex-bandido, eu sou ex-traficante, eu sou ex-prostituta, eu sou ex, mas você não é mais, aquilo não te define mais. E quando a gente conversou, eu tive um pouco de receio para chegar nisso aqui. A gente não... Isso é do ser humano, ele sempre acaba se comparando com o outro. Mas a minha história era ruim, ou então, nossa, a minha história tem o suficiente, porque as pessoas querem ouvir. Mas a tua história é única. A minha história é única, a tua história é única, a história das pessoas que estão acompanhando o teu canal é única. E Deus vê, como a gente conversou, cada um deles. Cada história dessa, ele escuta cada oração dessa. Então, o nosso bate-papo que começou hoje, eu creio que a gente vai poder falar de muita coisa legal para pessoas que estão precisando se ver do jeito que Deus realmente os vê. E eu quero te agradecer por essa oportunidade. Tá? Para mim, ou para qualquer outra pessoa, pode não ser uma história, nossa, uma história assim, mas é a história que Deus te deu, é a história que Deus me deu. É a história que vai mudar a vida de alguém que vai olhar e dizer assim, eu tenho como consertar. Eu tenho como consertar, eu tenho como viver no sobrenatural. Eu sempre falo isso. O teu testemunho, tudo isso que você está passando, você que está assistindo a gente aqui, o teu testemunho, ele vai servir para ajudar alguém. Você não está passando isso à toa, você não está vivendo isso por nada, você não está vivendo isso por viver. Essa tua passagem é experiência para ajudar outra pessoa, para se colocar no lugar dessa pessoa e saber como ajudar. E como é que eu vou ajudar alguma pessoa se eu não sei como realmente ela está passando, o que ela está vivendo? Então, nenhuma história, nenhuma vida é insignificante, nenhum testemunho é insignificante.
Ninguém é insignificante para Deus. Deus pega exatamente aquelas pessoas que se acham insignificantes, tira aquela pessoa lá de trás e coloca sempre nos melhores lugares, não só nos melhores, né? Senão seria muito triunfalista. Sim, mas a nossa vida, a nossa história sempre vai servir para ajudar alguém. Se a minha vida servir para ajudar uma pessoa, para mim já valeu para caramba. Já valeu muito. E assim é o Religados. Esse é um dos lemas do Religado. O Religados, ele tem que trazer alguma coisa para edificar a sua vida. Como eu sempre falo. Eu inicio falando que você sempre vai encontrar no Religados alguma coisa para edificar a sua vida. Não é possível que dentro de um podcast de 1 hora, 2 horas, 3 horas de estudo, não ache um negocinho ali que vai fazer vai mudar uma chave, vai dar um estalo. Poxa, era isso que eu queria. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Eu quero pedir vocês já se inscrever, já deixar aquele like, já deixar um comentário. Ela já filmou. Vamos nos encontrar lá no Estúdio Religados. Ela vai vir para o Rio de Janeiro. Vai ser tremendo esse bate-papo. Eu, Jamile e Carla Figueira. Certo, gente? Esse foi mais um Religados diferente para vocês. Se você gostou desse formato, poxa, comenta aí, vamos fazer mais. Quero mais live, quero um bate-papo assim mais tranquilo. Não, Júlio, eu gosto mais do estúdio. Fala com a gente. O que você acha? Tá bom? Como sempre, eu sou Júlio Andrade. Siga nas redes sociais, Júlio Andrade P, Religados, todas as mídias Religados Podcast, com 2 S no final, que tem outro Religados aí. Que também sigam eles, que também são nossos irmãos em Cristo. Tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Fui!